Olá, meu nome é Rômulo Stenkoff e hoje nós vamos aprender tudo sobre tabela periódica e qual a sua relação com o diagrama de Linus-Pauling. A tabela periódica é simplesmente uma forma de organizar os elementos químicos em função da sua massa atômica, ou seja, o peso do átomo. Mas, por curiosidade, qual é o peso do átomo? É muito menos que 1 grama. E por isso, foi convencionado uma nova representação, que é a unidade de massa atômica, U, onde U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Nossa, muito pequeno, né? Mas esse assunto a gente deixa para se aprofundar depois. Vamos falar do número atômico, que é a identidade do átomo e que representa o número de prótons localizado em seu núcleo. Logo, não existem dois elementos diferentes com o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, são o mesmo elemento. Ah, não podemos esquecer. Aqui é a abreviatura do nome do elemento químico. Agora vamos falar das 7 linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Mas por que 7? De acordo com Bohr, possuem 7 camadas. E essas linhas indicam exatamente isso, 7 camadas nomeadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Por exemplo, o boro, que está na segunda linha horizontal, ou seja, o segundo período, então, possuem 2 camadas eletrônicas. Agora, as linhas verticais, que são 18 no total, e são chamadas de grupos ou famílias. Como o químico não é doido nem nada, continuou elaborando a tabela periódica com uma lógica, respeitando as propriedades químicas de cada elemento. Os elementos do mesmo grupo possuem propriedades físicas e químicas parecidas e abrigam a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada. As famílias da tabela periódica devem ser ordenadas de 1 a 18, mas ainda é possível encontrar tabelas periódicas que classificam as famílias dos elementos químicos em A, representativos, e B, transição. Agora que você já fez uma revisão sobre tabela periódica, vamos fazer uma relação com a distribuição eletrônica de Linus-Pauling. Para fazer a distribuição eletrônica através do método de Linus-Pauling, o que você precisa é do número atômico do elemento. Mas nem sempre é assim. O que precisamos mesmo é do número de elétrons. Mas, como na tabela periódica os elementos estão no estado fundamental da matéria, então o número atômico é igual ao número de elétrons. Por exemplo, o alumínio tem 13 no número atômico. A distribuição eletrônica fica assim. Por que paramos no 3p1? Por quê? Se de acordo com a tabela periódica o número atômico do alumínio é 13, então a soma desses números ao lado direito das letras tem que ser igual a 13. Ao chegar no nível 3p, só precisamos de mais um elétron para completar a soma, por isso 3p1 e não 3p6. Através dessa distribuição, podemos descobrir em qual período o grupo alumínio faz parte. Na tabela periódica, vejamos. A distribuição que terminar em S ou P, por regra, faz parte da família A, representativos. O maior número é o 3, isso quer dizer que ele possui 3 camadas de elétron e faz parte do terceiro período da tabela, terceira linha horizontal. Observando a camada de valência, última camada, essa que acompanha o maior número da distribuição, devemos somar todos os números da direita dessa camada. O resultado dará a família do elemento. Nesse caso, ficou assim, 3s2 mais 3s1 é igual a 2 mais 1, é igual a 3. Então, ele pertence à família 3A. Para saber a coluna a partir da família 3A, é só colocar o número 1 na frente, ficará a coluna 13, por exemplo. Pronto. Agora vamos ver um elemento de transição. Se a distribuição eletrônica terminar em D ou F, então ele faz parte da família B. Por exemplo, o zinco. O seu número atômico é 30 e a distribuição eletrônica fica assim. A distribuição eletrônica terminou em D, então faz parte da família B. O maior número é o 4, isso quer dizer que ele possui 4 camadas de elétrons e faz parte do quarto período da tabela, quarta linha horizontal. Para saber o grupo da família B, que termina no subnível D, devemos pegar a quantidade de elétrons da camada D e somar mais 2, por exemplo, 10 mais 2, coluna 12.
Observação: sempre que a distribuição terminar em F, o elemento fará parte do grupo 3, terceira coluna da tabela periódica. São elementos sintéticos, não encontrados diretamente na natureza. E para saber o período, é só fazer do jeitinho que os outros anteriores. É só verificar o número de camadas. Porém, os elementos da família só podem ser do período 6 ou 7. Pronto! Nessa aula você aprendeu a relação entre tabela periódica e o diagrama de Linus Pauling. Espero ter ajudado. Até a próxima!